Olá, pessoal. Bom, nossa questão de hoje é da Olimpíada de 2022, a questão número 3 do nível 1. Aqui a gente vai trabalhar um pouco as unidades de medida e a comparação entre essas unidades de medida e, na verdade, a comparação entre números aqui. A gente vai conseguir perceber que quando a gente associa a ideia de quantidade, a gente pode trabalhar com aquela questão de números maiores, números menores, também pensando na ideia de antecessor, sucessor de números. Então, precisamos entender o enunciado, porque sempre a questão da contextualização ela é importante, e a partir daí a gente associa essas unidades de medida e verifica aquilo que se encaixa dentro do que o exercício propõe. Então, vamos entender isso daí, vamos analisar item por item, vamos ver de que forma mais fácil a gente consegue resolver e discutir essa questão. Então, aqui é a questão 3, como eu disse, ó, e ele trabalha da seguinte forma: duas placas de sinalização foram colocadas no início de uma ponte sobre um rio. Uma placa indica a largura máxima permitida, ou seja, a maior largura que existe, e a outra o peso máximo permitido para os veículos que pretendem passar por ela. Qual dos caminhões a seguir pode passar por essa ponte? Então percebam que ele colocou um caminhão que pesa 4.300, a largura de 3,3 e assim por diante. Bom, antes disso, vamos entender as placas. Então, o que ele colocou aqui para gente? Ó? Na primeira placa, ele falou a respeito do peso do caminhão. Ele falou que esse peso pode ser no máximo 4.300 quilos. Então, quando ele fala peso máximo permitido, significa que o 4.300 também entra dentro dessa possibilidade. Então, é possível passar um caminhão que tem um peso maior do que esse? Não. E daí ele coloca a largura do caminhão, como a gente pode perceber aqui, ó. Essa é a placa da largura. Então essa setinha indica que o caminhão ele tem que estar no máximo a largura dele até 3,25 metros, então 3,25 metros. E daí o que a gente vai fazer para resolver esse exercício? A gente trabalha a ideia da comparação. Vai comparar os valores, verificar aqueles valores que são menores ou no máximo iguais ao valor que foi proposto, e daí significa o quê? Que o caminhão está apto a passar. Lembrando que nessa situação, a gente só pode considerar que o caminhão pode passar se ele conseguir satisfazer as duas condições ao mesmo tempo. Ou seja, ele tem que ter, no máximo, 4.300 quilos e ele tem que medir a largura dele, no máximo, 3,25 metros. Então percebam que é necessário satisfazer as duas condições. Uma das formas mais simples aqui da gente resolver esse exercício é trabalhando a ideia da comparação, ou seja, analisando as alternativas, pegando essas alternativas, comparando com a informação que a gente tem e automaticamente eliminando aquelas que não servem para a gente, que não se encaixam dentro daquilo que a gente propõe. Então vamos começar pelo peso. Como ele coloca aqui o peso e inicia pelo peso do caminhão, primeiro, ele fala que tem que ser no máximo 4.300 quilos. Então vamos analisar quais são os caminhões que possuem até 4.300 quilos. O primeiro se encaixa, porque possui exatamente 4.300 quilos. Então esse a gente pode considerar, porque como eu disse, aquele valor máximo inclui o próprio valor. Depois o caminhão B, ele fala que é 4.305 quilos, ou seja, passou 5 quilos. Nesse caso, ele não está apto a utilizar a ponte, então vamos eliminar ele. Depois o próximo, 4.250 quilos. 4.250 quilos também é menor que 4.300 quilos, se a gente for pensar na ideia da sequência de números. Então ele também está apto, ele também pode passar pela ponte, por enquanto, analisando somente o peso do caminhão. Depois o próximo, fala num peso de 4.400. 4.400 a gente não pode passar pela ponte, porque ultrapassa o valor do 4.300, então o caminhão D também foi eliminado. E sobra também o caminhão E, que tem um total de 4.290 quilos. 4.290 quilos também é menor que 4.300, então ele também pode. Então percebam que se a gente for pensar somente no peso do caminhão, e analisando somente o peso, a gente chega em três possibilidades. Associando isso à largura, o que a gente vai fazer? Vamos pensar nas larguras dos caminhões que têm peso inferior e que poderiam passar para ver se ele consegue se encaixar dentro da placa
da largura máxima permitida. Lembrando que a largura máxima é 3,25. Os números, para a gente utilizar como comparação, a gente começa pela parte inteira, que é o 3, depois a gente tem os décimos, que é o segundo número, e depois a gente tem os centésimos, que é o terceiro número. Então, no caso, a gente compara a primeira. Se a primeira for igual, a gente vai para a segunda casinha, que é a casinha dos décimos, e vê quem é maior. E vai utilizando essa comparação de acordo com as classes de números que a gente tem. Então, no caso do primeiro, quando ele fala 3,3, o 3 é igual e o outro é 3. Ou seja, 3 não é maior que o 2 aqui da placa? Então, esse daqui está eliminado. O segundo a gente nem precisa avaliar, porque já eliminou por conta do peso. O terceiro, que poderia também passar, porém ele também tem 3,3, e como a gente percebeu, o 3,3 ele é maior, também está eliminado. O item D, por conta do peso, já foi eliminado. Sobra o item E, que ele fala que é 3,2. Esse 3,2, essa primeira casa dos inteiros é igual, a casa dos décimos é igual. Como não aparece ninguém nos centésimos, a gente pode completar com zero. Quando a gente completa com zero, a gente percebe que 3,20 é menor que 3,25. Ou seja, o caminhão consegue passar, porque ele tem 10 quilos a menos do que o permitido e ele tem 0,05 metros a menos. Ou seja, ele é menor e mais leve do que o que foi proposto. Então, a alternativa correta, a alternativa E. Percebam então que a gente consegue, nesse caso, utilizar as alternativas e, a partir das alternativas, utilizando a comparação, eliminar aquilo que está fora do que foi proposto pelo enunciado. Certo? É isso aí, pessoal. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.